e de repente canalizou a mensagem. Maria se manifestou através de uma mensagem. Então isso foi muito forte para mim, porque quebrou mais um paradigma, né? Eu não sou religioso, como você sabe, eu sou espiritualista e eu fujo das religiões, eu fujo de tudo que me prende, né? Eu sou preso a Deus, aos mentores, aos avatares como Jesus Cristo, mas também amo Krishna, também amo Buda, né? Claro que Cristo é meu preferido, evidentemente, mas Maria canaliza e se tornou uma coisa tão forte que agora toda segunda, quarta e sexta eu me proponho. Nem sempre vem porque a mensagem é de lá para cá, né? Como o Chico dizia, nunca é daqui para lá, o telefone não toca lá, né? E você falando no assunto, a gente já sente essa energia. É algo... Só de você falar, já criou um campo aqui. Criar campo não tem como. É um campo maravilhoso, gostoso da gente sentir, que abraça. Conta pra gente como foi isso. O que acontece é que através da minha voz, da minha garganta, sai palavras que são dela. Isso eu tenho certeza. E eu aceito, eu recebo e eu agradeço essa interferência de Maria na minha vida. E que essa luz vá se ampliando, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu espaço, fazendo com que uma egrégora de luz cubra todo esse planeta, trazendo mais paz, mais amor, mais misericórdia, né? Para que a gente encontre uma solução de luz para tudo isso. Chegou até aqui, gostou da chamada, gostou do título, fica até o final, já garante sua presença, coloca o seu comentário aqui, envia para uma galera, hein, pessoal, que o papo hoje vai ser profundo, espiritualidade de uma forma bem ampla, sem nenhum tabu. Vamos falar sobre várias ramificações que envolvem o trabalho do Ivan Martins. Ele vai trazer assim uma série de conhecimentos através da larga experiência que ele tem, dele, da vivência na espiritualidade. Então hoje a gente vai ter uma conversa sem tabus, né? Ampliando hemisférios para que você também possa raciocinar. Maravilha, seja muito bem-vindo, meu querido. Ô, querido, obrigado, Fael, obrigado pelo convite, obrigado, né, a todos vocês que estão nos acompanhando. Que delícia estar aqui mais uma vez, né, falando de espiritualidade com consciência, né? Com certeza, com consciência. E já entro nessa questão da consciência, né? Quando a gente escuta as pessoas falando hoje em dia as diversas vertentes, dogmáticas ou não, sobre fim de ciclo, a gente já associa a um caos, a um medo. Como é que você enxerga tudo isso? Na verdade, é a teologia do medo, né? Eu digo sempre, quem me segue, quem costuma me ouvir, eu digo sempre, somos vacas leiteiras energéticas. Nós estamos dando leite energético para seres que se alimentam do medo, que se alimentam da tensão, que se alimentam dessa teologia do medo, que não é uma coisa divina, é uma coisa humana, é uma coisa direcionada, é uma coisa orquestrada por seres, né? Por seres que não estão na luz, dos seres da não-luz, né? Dos seres que estão se alimentando disso. Se você pega a palavra Apocalipse, ele quer dizer revelação. É aquilo que você vai aprender sobre, né? Aquilo é como se abrisse um livro e você descobrisse a verdade. Então, Apocalipse quer dizer isso. Então, de tempo em tempo, quando teve a febre, quando teve, por exemplo, a peste bubônica, né? Na Idade Média, também foi o final. Porque você via as pessoas morrendo aos milhares, né? Naquela época, Paris pegou fogo, Londres pegou fogo em termos, né? Vamos dar um jeito de matar a doença queimando tudo. Queimava os ratos, queimava as pessoas também. Então aquelas pessoas achavam, eu estou no final do mundo. O apocalipse está acontecendo. Se você pega o final dos impérios Maia, Inca, eles tiveram a mesma impressão. Está acabando tudo. Né? É o final. E nós estamos passando por isso novamente. Né? Quem viveu os anos 80, os anos 90, final dos anos 70, todos nós morríamos de medo. Né? Eu era adolescente nos anos 80, morríamos de medo que acontecesse alguma coisa, porque Estados Unidos e e Rússia tinham os dois botões, né? Se apertasse, acabou. Nós sabemos que tentaram apertar porque teve um alarme falso, né? Só que não aconteceu. Né? Graças a Deus aqui, né? Se tivesse acontecido também, era rápido demais.
Então, é aquela história, o que que acontece? Não tem fim de nada, vai ter, sim, uma revelação muito grande. O ser humano vai passar nesses próximos 5, 10 anos por muita tribulação, por muitas situações de guerra, por muitos enfrentamentos, porque o pedaço de queijo é pequeno para o tamanho dos ratos. É, um pedaço de que. E você falou dos botões, hoje em dia tem mais botões, né? Tem Naquela mais época eram botões. 2 ali para apertar o botão, mas hoje em dia criaram mais botões. E o que eu vejo é o seguinte: a gente sempre fala sobre essas consciências que estão auxiliando nessa transição e tudo mais, e curiosamente você falou um negócio que chama atenção. Eu acredito, tá, pelo que a gente conversa e pela espiritualidade, que já houve a tentativa, mas nós tivemos auxílio desses irmãos Ah, aí, né? sim, não deixaram? Com certeza. E não vão deixar. Fael, nós nos levamos muito a sério. Nós nos consideramos muita coisa, né? E eu vou dizer, olhando no olho de vocês, você está encarnado? Como eu estou encarnado, Fael, né? Os meninos que estão aqui conosco, estamos encarnados? Não somos grande coisa. Nós somos uma porcariazinha cósmica aqui. Ah, eu prefiro o que disse Quiron, que nós somos luz pura. Tá aí as trevas. Você vai no banheiro? Você come cadáver? Eu como. Você come? Como? Eu como cadáver ainda, né? Eu ainda como frango, como carne, como um monte de coisa, né? Planta também é cadáver, tá? Porque você não come ela viva. Então, se nós vamos no banheiro, se nós casamos, temos filhos, nós ainda estamos aqui, bem aterrados, e somos seres em evolução, sim, mas não somos grande coisa, não. Somos todos nós somos trigo, mas todos nós estamos emporcalhados de joio. É. E E isso é ter essa compreensão. um ponto importantíssimo você falar sobre isso, porque as pessoas precisam se dar conta disso, principalmente os espiritualistas. Sim, baixa. E os espiritualistas são os piores. Nós somos os piores, porque nós temos mais consciência. E nós erramos muito ainda nesse processo de aprendizado. O que a gente vê de espiritualista fazendo porcaria, né? Vocês não se iludam com espiritualistas, não. Acordem para a vida. Tem muito espiritualista fazendo caca, mas é caca grande. E o pior, caca consciente. Eles têm consciência do que estão fazendo e continuam fazendo. Nós precisamos tomar muito cuidado, filtrar muito. Se começar a falar porque eu sou, porque eu deixo de ser, opa, corra. Corra léguas, tá? Não se iludam com números, não se iludam com nada disso. Não é sobre isso. Nunca foi. Espiritualidade se tornou hoje quase que uma etiqueta, quase que sabe? Ah, eu tenho não sei quantos Ks, então eu sou melhor que o outro que tem menos Ks. Porque eu almejo ter 1 milhão de Ks. É tudo KKKKK. Então, KKKK para vocês. Eu faço é rir dessa história toda, sabe, Fael? Então, para isso tudo para chegar no seguinte ponto: vai ter interferência sim. Vai ter interferência e não vai demorar. Mas vai ter uma interferência assim, ou suas criancinhas mal educadas, crianças ignorantes. Eu vou mostrar para vocês como é que a banda toca. Tá? Vocês não vão fazer o que vocês querem, não. Livre-arbítrio até a página 2. Livre-arbítrio não é licença para acabar com tudo. Livre-arbítrio não é para isso. Então, vai ter muita guerra? Vai piorar essas guerras, vão piorar. Vocês estão achando que vão melhorar essas guerras? Vão piorar, né? Porque os meninos estão brigando, né? Os senhores da guerra, os senhores do ego, isso tudo é ego, gente, né? Rafael, nós estamos vivendo em 2025. Não sei em que ano, em que século você está vendo isso daqui, mas nós estamos hoje, né, em 2025. As pessoas estão brigando pelos mesmos motivos que brigavam no século I, II da nossa era, ou no século XV, XVI da era antes de Cristo, do tempo antes de Cristo, antes da era cristã. O motivo é o mesmo. Eu quero o que é seu, eu tenho mais força, eu vou lá e tomo. Vou lá e roubo o que é seu, eu invado o que é seu. Você não pode, você chora. Se você pode, você revida. Né?
Mas o que está acontecendo? Sabe aquela história do grandão que vai bater no pequenininho, só que o pequenininho, de repente, é ruinzinho também e reage? O que está acontecendo é isso. As pessoas não estão conseguindo medir o valor do outro. É só o meu ego. Eu posso, eu tenho, eu quero, eu tomo. E está acontecendo o que está acontecendo. Mas vai ter interferência. Vocês estão achando que vai ficar desse jeito? Não vai ficar, não. O fim não vai vir da forma como muita gente espera. Não pode vir dessa forma, não vai ser tão simples, né? As pessoas estão esperando que Messias, que Deus, que Jesus volte sobre a terra e leve todos os puros. Não vai levar ninguém. Arrebatamento já teve, tá? É, Nós já sobramos do arrebatamento. eu acho que assim, existe tudo em volta de uma fé, né? A maioria desses conflitos tem uma fé, a Uma religião teologia, alheia a sim. outra religião, e a questão de Jesus, a questão de até o ponto da transição. Sinceramente, as pessoas esperam que Jesus volte em carne e osso, e eu acho que se ele voltasse em carne e osso hoje, ele seria mais maltratado do que naquela época. Ia ser esfolado em praça pública, né? Com certeza ele estaria ali pela Cracolândia, algum lugar ali acudindo, e ele seria fuzilado, né? Por quê? Se você se envolve dentro do esquema, você é eliminado. Jesus foi eliminado por isso. O que Jesus queria? Que as pessoas fossem felizes, né? E as pessoas são treinadas para serem infelizes. É a sua infelicidade que conta. Você acha que é a sua felicidade que conta? Conta para você, se você despertar. Agora, para o mundo, o que conta é a sua infelicidade. Não se atreva a ser feliz. Se você começa a sorrir muito, alguém pergunta, sorrindo por quê? Por que você está feliz? Agora, chora para você ver. A pessoa faz conta quem? Eu não vou perguntar, não, de repente ele responde, ela responde, né? Mas fica feliz para ver. Né? Jesus foi crucificado por isso, porque ele disse para as pessoas, sejam felizes. Vocês são filhos de Deus. Nós somos todos irmãos e nós podemos tudo, né? Então, o poder do eu sou, né? Olha só, Deus nunca disse que ele era o libertador, ele dizia que a libertação viria através do eu sou, né? Então, o eu sou tem muita força, mas não é eu sou poderoso, eu sou a força que vai atropelar você, eu sou melhor que você. Isso não é eu sou, isso é o eu egóico, né? É o egoísmo, é a estupidez, é a truculência. E o eu sou, você falou sobre uma chave fortíssima Né? iniciática, né? Jesus apresentou isso para as pessoas que Sim, eram, por exemplo, não eram iniciadas, né? Elas eram exato. pessoas do dia a dia, tal, e ele foi ensinar. Alguns até falaram: "Nossa, mas que prepotência, né?" Falar, ele estava ensinando a chave do eu A sou. chave do eu sou, Não estava dizendo sobre ele, estava dizendo sobre o todo. Só que daí também foi mal interpretado, né? né? Porque aquela história, ninguém vai ao Pai senão por mim, essa história é uma questão católica. A verdade era, ninguém vai ao Pai se não for através do eu sou. É muito mais amplo, né? É muito mais amplo. E assim, vários líderes espirituais, né, da antiguidade, né, tinham essa chave. Tinha, Jesus Jesus foi iniciado nos mesmos moldes que eles, né. sim. Então isso faz toda a diferença. E a gente está falando sobre essa questão de consciência, que Jesus trouxe, né, e que até hoje as pessoas elas ficam super, balançadas, não entendem, outros acreditam que entenderam tudo e estão fazendo um monte de Esse besteira é o por perigo. aí, né. Quando o cara acha que entendeu Esse é tudo, o perigo. é preocupante, né. Muito. E como que fica essa transição nessa análise, né, que você está fazendo, esse estudo que são vários anos e coletando também informações também de vários convidados que você também A vida entrevista. inteira. E como é que seria essa transição de fato, como já está acontecendo, mas não no molde história em quadrinhos que as pessoas pensam, os bons ficam aqui, os maus vão para lá, né? Porque às vezes a gente pode ir para lá também, né? Nossa, e como? Como é que fica toda o que de fato mudaria, né? Eu levo a ferro e a fogo o que Chico Xavier respondeu uma vez, quando um monte de senhoras começaram a dizer assim: ah, eu vim não sei de onde, eu vim de Vênus, eu vim não sei de onde. Ele falou: eu vim do umbral, né? Então, gente, primeiro é a gente entender aquilo que eu comecei dizendo: somos todos trigo, sim, mas todos cobertos de
joio, né? Todos cobertos dessa lama da ignorância, da truculência, da estupidez, né? Então, essa transição vai ser muito simples. Aconteceu em Capela, que os espíritas falam, estão corretos, né? Aconteceu essa transição, nós somos desterrados, nós somos o restolho do que havia naquele sistema, né? Que viemos para cá, e aqui nós fomos acudidos, facilitados por outros seres estelares, né? Para que a gente pudesse, é como se fosse uma sala para retardados espirituais, tá? Retardados espirituais. Nós somos todos retardados espirituais aqui. Por que retardados? Porque nós perdemos o timing, nós perdemos o tempo, né? Então nós somos desterrados. Não tem ninguém aqui por amor, não, gente. A gente veio aqui porque tinha que vir mesmo, não tinha jeito, né? Tinha que aprender. Então, viemos para cá. Chegando aqui, nós criamos o que muita gente chama de roda de Sansara. Eu creio nessa roda, mas essa roda, ela nos afasta do Deus da luz e ela nos aproxima do Deus do caos. Nós vimos muito aqui sobre o Deus do caos. O Deus do caos é o Deus da religião, porque o verdadeiro Deus nós não temos conhecimento, mas nós temos acesso. Quando nós despertamos, nós nos libertamos do Deus do caos, do Deus da religião, e encontramos o Deus da espiritualidade. Então, o que acontece? Está chegado o tempo da gente romper com a roda de Sansara neste plano, né? E vai ser feita a seleção, sim. Mas não é bonzinho ou malzinho. Nós vamos para lugares mais condizentes com cada natureza de cada um de nós, né? Muitos espiritualistas vão para lugares muito difíceis, porque propagaram de forma errada, propositalmente errada, né? Para poder iludir, para poder extorquir, para poder fazer mal, conscientemente, né? Porque consciência é aquilo que você sabe que está fazendo mal e permanece no mal, né? E muita gente que a gente acha que é ateu, que não confia, não tem fé em nada, que é um nada, pelo contrário, às vezes é um ser iluminado nesse plano, já encontrou iluminação e vai para um lugar muito melhor. Agora, a casa de meu pai tem muitas moradas. Jesus disse isso. Então, nós vamos para outros lugares condizentes, cada um com a sua natureza. Não é merecimento, é similitude. É diferente. E aí você falou sobre essa questão de outros planetas, né? Por exemplo, Capela é um exemplo muito clássico, né? Digamos que Capela, então, passou pelo tal, entre aspas, juízo final deles. Sim, com certeza. E aí esse juízo final de Capela proporcionou que uma linguagem espírita, o degredo, né? Assim. Houvesse um magnetismo forte, puxasse muitos para cá, inclusive pode ser que nós estejamos nesse rolo todo aí. Todos nós, isso aqui estão todos desterrados. E aí as civilizações antigas, né, tem muitos mistérios, porque a gente percebe o upgrade que a Terra teve com a época do Egito, Atlântida e tudo mais, né, que tem essas conexões, e a questão dos deuses, das divindades que surgiram, né, e esse elo que a gente tem perdido, né? Atlântida, muitas pessoas falam, estão procurando Atlântida aqui e ali, submersa. A Atlântida nunca acabou, ela nunca foi submersa. A Atlântida voltou para o lugar de origem. A Atlântida veio como um fator de iluminação, como um fator de crescimento para a humanidade e para ensinar a humanidade, como outros irmãos estelares também vieram. Chegou um momento que eles simplesmente foram embora. Levantou, ninguém vai achar esse continente perdido, ninguém vai achar essa cidade perdida, porque foram embora, né? E as pessoas temem falar que estão afundados, que eles cometeram o erro. Aí é aquela questão da teologia do medo, né? Se você erra, você vai ser contaminado. Então são espiritualistas repetindo o que se fala sobre Sodoma e Gomorra, por exemplo, na Bíblia, né? Se você não é a luz que disseram que você deveria ser, dentro do conceito humano, dentro do julgamento humano, você é destruído. E nada a ver, foram embora muito bem. E deixaram alguns desterrados. Alguns não tiveram condições de voltar. Porque toda a civilização, todos os irmãos estelares, têm os seus caquinhos também. Esses caquinhos que foram... Deixa eu resumir essa história, gente, de uma forma didática.
digamos assim, pessoas que não tinham tanto conhecimento, mas tinham a vivência. Outras que tinham conhecimento, sim. Esses ficaram, né, por questões de evolução, por questões, talvez até por querer também, eu creio alguém tenha ficado por amor naquela época, e foram para essas civilizações. O Egito, as pessoas esquecem às vezes que quando você abre uma tumba, você acha instrumentos cirúrgicos, né? Instrumentos que são usados até hoje na medicina. Eles já faziam, gente, cirurgias oculares, eles operavam catarata naquela época. Eu não sei se a pessoa enxergava depois, mas que operava, operava, né? Essa é uma outra história. Então eles faziam dissecação de cérebro, né? Faziam, não é dissecação que fala, tem um nome, porque quando você tem uma contusão muito forte, é trepanação. Eles fazem a perfuração para sair o sangue, para que não tenha, né, outras consequências. Então já faziam tudo isso, é provado, né, cientificamente que isso existiu. Então o que que aconteceu? Ficaram pessoas com conhecimento e que passaram esse conhecimento da forma como conseguiram passar. Então vocês vão ver a construção de pirâmides, já acharam, por exemplo, pilhas, acharam um monte de coisa ali, né? Pilhas, eles tinham energia de alguma forma, porque descobriram que dentro da pirâmide tinha um afresco, tinha aquelas coisas todas, tinha coisas esculpidas, só que não tinha mancha de vela, não tinha mancha de lamparina, porque naquela época era feita com lamparina com óleo de animal. Então, quando você clareia, você escurece o branco, né? Porque tudo era branco e azul e não tinha mancha nenhuma. E não dava para fazer por espelhos, porque não tinha como refletir com espelhos lá dentro. Então, já sabem que tinha inclusive algum tipo de energia, né? Então, a própria mumificação, toda essa questão dos metais, né, que já trabalhavam muito bem com metais e tudo mais, isso surge do nada. Isso surge do nada. Eles não sabem como que começou tudo isso. Começou assim, fizeram uma casa em cima da outra, uma camada em cima da outra, num túmulo e virou uma pirâmide. Fica meio complicado, né? Eles cortavam a pedra com uma solução ácida. Tá, mas eles tinham tecnologia de 10, 15 mil anos atrás, que a gente acha, porque é o que falam para a gente, mas ninguém sabe a idade verdadeira das pirâmides, ninguém sabe a idade verdadeira, por exemplo, da esfinge, ninguém sabe. Foram mexendo na esfinge agora, há poucos anos atrás, a hora que furaram, que acharam, acabou, ninguém chega nem perto da esfinge mais. O que estão escondendo da gente, né? Também tem isso. Então, gente, dá para entender que teve influência de povos mais evoluídos, né? De irmãos das estrelas, que depois vieram outros irmãos das estrelas, porque se você pega os seres híbridos, por exemplo, metade cobra, metade lobo, metade, você vai ver isso em toda a cultura de todo mundo, você vai ter isso. Você vai ter no Japão, na China, você vai ter entre os norte, vai ter em todos os povos, você vai ter esses seres híbridos, que eram os irmãos que vinham das estrelas e viviam entre nós. Agora, Atlântida, ela é citada por Platão, né, digamos assim, num tempo mais, um tempo clássico, né, dentro da filosofia, mas ela é vista hoje, citada em alguns desenhos dentro das pirâmides. Então, há uma comprovação de que estiveram aqui. Há comprovação. Só não há interesse. Por quê? Ego, 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 ego. Por que que não aceitam os irmãos das estrelas? Você sabe por quê? Porque é ego também, eu também Ego, acho. é simples. É simples, você tem aqui uma aldeiazinha, tá? E você acha que você é grande coisa com essa aldeiazinha. Aí chego de fora e digo assim, epa, a sua aldeia não é nada, é um mosquito perto da minha. Você vai olhar para um lado, pro outro, eu tô sozinho, você me mata. Fala, opa, então eu vou enterrar você antes que eles descubram, porque senão eu vou perder o meu poder, eles vão correr lá para a aldeia maior. É só por isso. Como é que os grandes líderes vão pensar? Como tem alguém mais poderoso do que eu, né? Exatamente, eu posso destruir esse mundo. E você pode destruir o quê? Você pode destruir nada. Você pega, por exemplo, a cultura indiana, que é maravilhosa, né? Cultura hindu, que é incrível, né? Eles só falam por ataques, de ataques, por exemplo, nucleares no planeta. Teve uma guerra entre aquilo que eles chamavam de deuses, mas não eram deuses, eram seres disputando isso daqui, de alguma forma. E disputam até hoje, viu? Nós estamos em disputa até hoje. A gente acha que é grande coisa aqui, que a gente está sozinho, que a gente controla alguma coisa. Controla não. Existe uma guerra de luz
e de trevas. Né? A luz são esses seres evoluídos que ainda estão entre nós, né? Que chamam de anjos, chamam de mentores espirituais, certo? O seu mentor espiritual, meu irmão, minha irmã, pode ter uma vida normal em algum lugar do universo, está casado, tem família, ele simplesmente se conecta através da mente, né? Vem aqui e instrui você na sua vida para que você tenha uma vida melhor, para que você possa facilitar a vida de alguém, e é só isso. Né? Tira da questão da religiosidade. Se você quer a espiritualidade, você esquece a religião. Não se prenda a religião nenhuma. A espiritualidade, ela é da divindade, é do Deus verdadeiro. A religião é do Deus, é outro Deus. É o Deus do caos. E você falou sobre essa questão da religiosidade e também da questão dessas conexões que podem ocorrer para que a gente possa evoluir, né? E aí a gente sempre vê que existe uma batalha, um braço de ferro, não sei se em todas as vertentes religiosas, mas pelo menos na ocidental, que está ligada aí a uma instituição específica, foi disseminado que existe Deus e que existe um opositor, que existe céu e que existe inferno, e que se você for julgado, você for condenado, vamos dizer assim, você eternamente arderá lá no inferno e que tem um cara lá que comanda tudo isso e que esse cara é um algoz e um opositor a Deus e digamos que uma figura que possa medir forças com o Criador. Isso em uma cultura específica, em outras não se faz nem menção a isso. É tudo uma questão de quem eu quero controlar. Você quer controlar alguém? Primeiro, você cria um inimigo. E depois você diz que você é capaz de combater esse inimigo. Pronto, você vai ter uma legião com você. E é muito bom responsabilizar alguém. Demônio é a mesma coisa que falar moscas. Porque quando via um corpo em putrefação, dizia o equivalente a demônio. Demônio, demônio, demônio. Nada mais era do que moscas. O inferno nada mais é do que o subterrâneo. Se você rezar o credo da Igreja Católica, diz que morreu, desceu à mansão dos mortos, mas, ao pé da letra, era desceu ao inferno e ressuscitou ao terceiro dia. Como é que Jesus ia descer ao inferno? Impossível. Então, inferno e mansão dos mortos têm o mesmo nome em hebraico, é a mesma base. Então, o inferno é uma invenção totalmente humana e baseada em um romance. Baseada em um romance. Né? A gente só vai ouvir falar de inferno mesmo a partir mais ou menos ali de Santo Agostinho, alguma coisa, começa. Inclusive, Santo Agostinho cria até o inferno dos inocentes. Até o inferno dos inocentes. Né? Então você imagina que uma criança que nascesse sem ser batizada ia para o inferno, ia para o purgatório. Você imagina que culpa tem uma criança de ter nascido de um não casamento. Né? Apesar que para a igreja, para a espiritualidade, casar-se é acasalar-se, é estar junto. Então, se você deitou com alguém e nasceu um filho, você casou com essa pessoa. E se não batizar, já é pagão. Já é pagão. Então, tudo isso é uma criação. Tá? O inferno de Dante, esse foi o grande pulo para a igreja aceitar o inferno, e através das figuras, que ficou mais fácil, as representações, você manter o seu rebanho nos seus pés. Né? O inferno, ele não existe como espaço físico. O inferno existe dentro de nós, assim como o céu. O céu e o inferno só existem dentro de nós. As pessoas ficam querendo, eu vou fazer tudo que eu puder nessa vida de bonzinho porque eu vou para o nosso lar. Vai não. Desista. O nosso lar só funciona. Também é umbral, né? O nosso lar só funciona, gente, só funciona em filme da televisão e em livro para entupir. O nosso lar é uma concepção, as pessoas que não entenderam. Né? Não estou falando mal de Chico Xavier, não estou falando mal nada disso. Eu amo Chico, mas não vem com essa história, não. Vocês estão achando que vocês vão desencarnar para receber algum prêmio especial? Viva aqui, aproveita aqui, porque a chance é aqui, hein? A chance é aqui. Vocês podem ter outras vidas? Terá, com certeza.
mas nunca vai ser essa. Essa festa vocês estão perdendo. Essa oportunidade de crescer vocês estão perdendo. Para com isso, né? Viva aqui, resolva suas coisas aqui, perdoe aqui, ame aqui, aqui e agora. Para com isso, né? Espírito não cansa. Espírito não vai para lugar nenhum, ele vai só reencarnar. Não tem corpo sem espírito, não tem espírito sem corpo. Vai. Qual é a função, Fael, de uma criatura? Olha, gente, raciocina. Qual é a função de uma criatura desencarnar, ir para um lugar lindo, maravilhoso? O espírito não tem cansaço. Para aprender alguma coisa. Ele aprende, depois ele esquece, porque na reencarnação tem o véu de esquecimento. Não é? Então, qual é a função? Que Deus sacana é esse? Que a gente pode aprender na raticidade a fazer o que aqui na carne? Ser castigado? Me lembra um pouquinho o cristianismo arcaico, né? O espiritismo segue muito o espiritismo arcaico. Vamos parar com essa história de sofrimento, gente. Deus nos fez para alegria, Deus nos fez para o crescimento, né? Então, a vida a gente só pode aprender aqui. E mas não se aprende a erraticidade? Aprende. Mas da seguinte forma, enquanto você está encarnado, você se desliga do corpo através, né, de viagem astral, e ali você tem respostas que você pode trazer de forma inconsciente para assimilar no consciente quando estiver desperto no corpo físico. Aí sim, você tem a oportunidade. Quer uma prova? Você deitou um dia falando assim, nossa, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida. Fael, amanhã eu tenho que resolver uma coisa, mas eu não tenho a menor ideia. Você vai e deita, dorme, acorda, fala, quer saber de uma coisa? Eu sei sim. Quem já não passou por isso? Você já passou? Já passou? Já passou, Rafael? E às vezes você parece que está numa tempestade ali, e a questão é mais simples do que você imagina, sim, né? mas você teve instrução no astral, né? Então isso existe. Viagem astral, gente, todos nós fazemos. Para com essa história, a pessoa faz tanto curso, tanta coisa para viajar no astral. Não precisa, tá, gente? A não ser que você queira fazer turismo astral. Turismo astral é legal, tá? Você faz um cursinho, você consegue. Você viaja, você vê um monte de coisa linda, vê anjos, tá? Ótimo. Mas você vê outras coisas também, tá? E você traz outras coisas também. Fique esperto. Viagem astral não é só anjo, não. Não. Quando você viaja inconscientemente, você não traz nada. Só conhecimento. Agora, quando você viaja conscientemente, você traz outras coisas, irmãozinho, irmãzinha. Cuidado com o que você traz. Depois ficam doidos, né? Procurando a gente. Ah, tem um encosto em mim. Tem. Tem sim. O teu encosto é a tua ignorância. A tua estupidez. De ficar chamando o que você não dá conta de controlar. Como as pessoas têm necessidade de ficar puxando essas coisas para eles, Rafael? Né? Então, eu não sou o espírita docinho, gente. Eu sou mais espinhento. Né? Eu não, a minha espiritualidade não é para agradar ninguém. Não faço entretenimento. Não, sabe? Eu não aliso. Por quê? Porque não é momento disso, é momento de despertar. É momento de despertar, é momento de sair da roda do sofrimento. Como é que eu posso falar de prosperidade para vocês se eu não tenho prosperidade? Me conta. Como é que eu posso falar para vocês de saúde se eu viver empesteado? Né? Eu tenho exemplos, 1000 exemplos de pessoas incríveis que fizeram caridade a vida inteira. Morre com aqueles câncer mais terrível, aquelas doenças. Mas por quê? Ah, puxou a vida inteira aquela energia para ele. Ele não se cuidou. Como é que ele cuidou de alguém? Como é que ele cuidou de alguém? Né? É muito comum você ver presidentes de centro, pais de santo, mães de santo morrer de doenças terríveis. Mas por quê, Rafael? Porque puxou toda aquela energia sem troca, sem nada, né? Estou doando. Deus mandou você vir para ser Cristo aqui? Não é pretensão não você virar Jesus Cristo na Terra? Sabe que você tem condições de ser um Cristo na Terra? Ser a Santa Joana de Ângelo, ou Santa Catarina, ou a santa que você quiser ser, o santo, porque o que mais tem é santo encarnado aqui, né? Sempre recebo alguém falando assim, você faz uma TVP comigo, eu tenho certeza que eu fiz santa fulano. Eu falo, foi não. Espero que não. Mas por quê? Porque essa santa foi uma cretina.
Ela se mutilou até morrer. Ela não comia, ela se cortava, dormia no chão, teve tuberculose, teve lepra. Tudo porque não se cuidou. Espero que você não seja ela. E se o santo foi bom, às vezes a pessoa está rezando pro santo e o santo está encarnado no outro canto Está ali. encarnado em outro canto, em outra estrela, em outro mundo. Né? Então, gente, é consciência, né? Todo mundo buscando, eu quero o dom da vidência, da claudaudiência, eu quero o dom. Você quer mesmo? Você quer mesmo? Você quer o meu? Eu te dou. Será que eu posso? Será que tem um canalzinho? Se tivesse um botãozinho para girar, eu dar meu dom, dava. Dom o cacete, gente. A gente tem uma missão árdua, difícil. É fácil, Fael? Não é fácil. E aí, muitas vezes, o coletivo observa, por exemplo, o teu trabalho ou de outras pessoas que estão à frente e acreditam que você tem que canalizar o problema dela. E aí, quando você fala, peraí, eu não vou canalizar o seu problema, eu vou te ensinar a canalizar. Ah, mas é muito complicado, você não resolve para mim? Esse que é o ponto que eu vejo que está muito em alta, né? Aí é que eu falo, o demônio, o diabo, não existe. Mas o que existe dentro de muitas pessoas é pior do que o próprio diabo. Né? O diabo está nas ações. O diabo são essas pessoas, é o mal que existe nessas pessoas que estão aí provocando todas essas intrigas no mundo, provocando essas guerras, alimentando essas guerras. Países armamentistas que vivem criando guerra para poder vender arma. Né? Gente, é o seguinte, eu tô abrindo remédio para dor de barriga, para diarreia. Tá? E ninguém compra. Ótimo. Deixa eu distribuir um pouquinho de maionese estragada. Que eu vou vender de antibiótico intestinal, que eu vou vender de remédio para dor de barriga, vai ser uma benção, não vai? Vamos dar feijoada estragada, vamos dar maionese estragada. É isso, gente. A questão armamentista no mundo é isso. Eu provoco guerra para vender arma. Esses são os demônios, estão encarnados. O diabo vive em carne e osso. Para de pensar que é depois, que é ali, né? Quem de nós já não sofre o suficiente na vida por falta de iluminação, por falta de consciência da verdade? Ainda quer morrer para ir para o inferno? Gente, é a teologia do medo. Medo Né? e a questão também da desinformação. Porque vamos entrar nesse ponto, né? Por exemplo, energia micaélica, energia luciférica, e aí colocaram a energia luciférica, no caso o Lúcifer, como o diabo, né? É assim. E assim, alguém colocou essa questão que está até hoje, né? Como é que você enxerga isso? Deus não criou a sombra dele mesmo. Seria incoerente. Rael, nós que temos um pouquinho de consciência, que despertamos um pouquinho, que a gente está indo assim, não acordamos não, nós estamos despertando. A gente não consegue praticar certas coisas, certo? Tomar certas atitudes, tomar certos atos contra outros seres humanos. Você imagina um arcanjo, que ele era um arcanjo, o preferido do Senhor, vendo toda a vastidão do universo. Porque o anjo, como vocês entendem, é a forma como eles se apresentam para a gente, mas um arcanjo, gente, é maior do que um planeta. O tamanho da energia dele, né? É uma explosão de energia muito grande. Bom, mas ele via todo o universo, os universos, ele via toda a infinitude. Por que cargas d'água? Não tendo ele livre arbítrio, ele iria se revoltar contra Deus. Por que cargas d'água? Dentro dessa vastidão imensa também, né? Para quê? Você sabe qual é a grande dificuldade das pessoas entenderem? É uma fala de Jesus que eu gosto muito, e não é só dele não, tá? Jesus estudou na Índia, Jesus estudou né, entre os essênios, Jesus era uma pessoa culta, né? A gente não sabe com que idade ele morreu, a verdade é essa. A gente sabe o seguinte, primeiro, Jesus não era pobre, isso a gente já sabe.
Segundo, é isso que vocês ficam falando, fazer o bem sem olhar a quem e de graça. Jesus peregrinou, sabe por quê? Porque Maria de Magdá, Maria Madalena, que muitos de vocês chamam, né, de prostituta, Ofensivamente, é. né? Mas não era. Era uma mulher a quem Jesus amou mais do que tudo. Amou profundamente. E ela amou Jesus acima de qualquer coisa também. Ela gastou todo o dinheiro, toda a fortuna da família dela, toda a herança dela, no ministério de Jesus. Né? Mas isso é negado pela igreja porque não convém para a igreja. Né? Então, a espiritualidade, ela depende de trabalho, é uma seara difícil de transitar, né? Então as pessoas pensam que dinheiro é pecaminoso, que o diabo é que gosta de dinheiro, né? Se você tem dinheiro, você tem um acordo com o demônio e você vai morrer, vai para o inferno, porque feliz é aquele que não tem nada, porque ele herdará o reino dos céus. Essa é a teologia do diabo. O diabo, querido, é a felicidade humana. Tudo que é da felicidade humana, eles colocam na conta do diabo. Porque se você for feliz, você não vai depender de uma religião para você viver. As pessoas buscam as igrejas, os templos, não é pela espiritualidade. Elas querem companhia, elas querem alguém que se responsabilize por elas. Né? A pessoa chega para mim e fala assim, você vai salvar a minha vida. Eu falo, opa, vou não. Não tem esse poder. Você quer ajuda? Você quer facilitação? Eu estou com você. A gente passa a vida inteira facilitando a vida de muita gente. Eu tenho milhões de histórias que eu não preciso contar, eu deixo que as pessoas contem. E elas contam sempre. Onde eu estou, eventos que eu estou, elas vêm contar e contam isso em público. Eu não preciso contar essas histórias. Mas eu não posso salvar ninguém que não queira ser salvo. Eu não posso ajudar ninguém que não queira ser ajudado. E eu não posso ajudar ninguém que jogue essa responsabilidade para mim. Não é? Então, Deus vive dentro de nós. O diabo é o não Deus. O diabo é aquilo que não é Deus ainda. É a nossa escuridão, é a nossa estupidez, é a nossa truculência, nossa ignorância. E as traduções também, né, que foram feitas, né? Por exemplo, Exu. Sim. Exu trata-se de um aspecto ancestral. Sim. Um trono, um poder, como as pessoas queiram chamar, né? Uma divindade Sim. também, pode ser falado. Aí alguém teve a brilhante ideia de traduzir e aí tem mais um na conta do diabo, que é o Exu. Que é Exu. Que é luz, né? Exu é luz. Exu é luz. As pessoas vão jogar onde elas entendem, mas Exu é luz. Porque Exu é a natureza humana. Exu é aquele que fala entre o Deus e o humano. Porque nós vivemos entre as duas coisas. Né? Exu fala da sexualidade. Agora, o que é a sexualidade senão o cálice sagrado e a semente sagrada, o vinho sagrado? O que é Exu? O que é a sexualidade se não for isso? As pessoas estão procurando o cálice sagrado. O cálice sagrado, gente, é o útero da mulher. É onde se faz, onde se prepara o campo para que os espíritos reencarnem. O cálice sagrado é o útero da mulher. Aliás, o útero de todas as criaturas que dão à luz. É o cálice sagrado, porque tudo precisa ser reproduzido. Né? Nós passamos por todas as experiências. Nós passamos pelo reino vegetal, o reino mineral, vegetal, animal e humano, e caminhamos para a angelitude. Né? Porque aí entra aquela questão que é uma questão que eu sempre bato com essa questão e às vezes as pessoas não entendem. Sois deuses, está em João 10:30. Isso se repete em outras orientações espirituais pelo mundo. E nós somos deuses. Eu sempre encerro com um namastê. O Deus que habita em mim, saúde o Deus que habita em você. Isso é uma sabedoria que veio 10 mil anos antes de Jesus.
Então nós somos deuses. Deuses de informação. Deuses bem, bem fraquinhos ainda. Mas nós somos capazes de muita coisa. A pessoa que crê e tem consciência do eu sou, Rafael pode fazer o que quiser dessa vida. Pode produzir o que quiser nessa vida. Né? Uma mentalização bem feita, uma certeza, né? Acordar de manhã, botar os pés no chão e falar assim, que dia maravilhoso. Eu abençoo o meu dia. Sabia que você pode ser abençoado por você mesmo? Eu abençoo. Eu bendigo o meu dia. Bendito seja meu dia. Bendito será. Bendito já é. Eu sou sempre assim, já sou. Sou agora, nesse instante. Mas as pessoas acordam de manhã. Ai, que dia, hein? Hoje tá difícil. Pronto. Já acordou, já programando. Já amaldiçoou. Já maldisse. Né? Então, quando Jesus fala sobre isso, que ele foi um grande sábio, é um grande sábio, né? Que ele é um avatar, assim como outros avatares. Quando ele nos ensina isso, ele nos ensina que nós somos capazes de qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. Inclusive, vamos evoluir ao ponto de chegar à angelitude, que é o nosso próximo passo. O diabo não existe porque nenhum anjo abriria a mão depois de toda a evolução. Ainda mais o anjo que nasceu anjo. O anjo que nasceu anjo, gente, ele não pode ser mais nada. Ele já é anjo. Ele não tem pensamento, ele não foi feito para pensar. Os anjos são outras criaturas, não são humanos. Então ele não tem que pensar nada, ele não tem que fazer nada, só tem que ser anjo ou arcanjo. E eles não evoluem, você sabe, né? Eles são aquilo. É uma constante. Uma constante, mas o humano evolui. E os sois deuses é porque em algum momento nós vamos passar da angelitude e nos tornaremos o que nós nascemos para ser. Deuses. Em algum lugar do universo, algum lugar desse universo infinito, né? As pessoas falam, mas como assim seremos deuses? Nós já somos, nós só não temos ainda consciência disso. É que nós somos uma sementinha, gente, com uma folhinha verde. E toda vez que você acha que você é grande coisa, a folhinha cai e você começa tudo de novo. Acho que isso é o principal. E nesse ponto, se a gente for ver, né? Se a pessoa fundamentalista lesse a Bíblia, só a Bíblia mesmo, ao pé da letra, querendo entender o que está ali, eu acho que já seria suficiente para vários paradigmas serem quebrados, né? Vários paradigmas serem rompidos, porque você fez uma colocação sobre os anjos, os arcanjos, né? E muitas vezes as pessoas falam sobre os anjos caídos, né? Então, se os anjos caídos são reflexo de uma figura diabólica, nós somos figuras diabólicas porque nós também não caímos aqui? Já estão jogados aqui, a gente nem escorregou, não, foi jogado mesmo. Foi jogado, não escolhemos. Não escolhemos. Então, é um ponto para se refletir, né? Quebrar vários paradigmas. Você tocou no ponto da energia feminina, né? Do cálice, daquela coisa do sagrado mesmo, de Maria Madalena e de outras figuras também que a gente observa nos quatro cantos do planeta, em todas as vertentes religiosas, né? Às vezes, antes da gente entrar, às vezes as pessoas falam assim, olha, o problema da sexualidade é muito grave porque as pessoas banalizam. Mas muitas vezes a pessoa que está falando isso, ela chegou aqui não foi por outro meio, né? Ela teve que passar, o processo de criação dela veio através disso. Se foi banalizado ou não é outros 500, mas normalmente a pessoa vai colocar assim vários entraves. E aí a figura da geração, que é a figura da mãe, que é a consciência feminina, né? E que atualmente você tem desenvolvido um trabalho com essa consciência de Maria, né? Maria, que representa. Maria Fala um pouco sobre isso, porque é uma energia assim fantástica que ela não tem religião, né? Não. Mas a gente vê presente como arquétipos em várias culturas, né? A gente vê Iemanjá, a gente vê outras deusas, né? Deusas, você sabe que a própria festa da Martinália, por exemplo, era baseado numa festa ligada a uma deusa, né? Uma deusa romana. E essa festa depois vira o quê?
né? Vira Natal, vira outras festas aí, então uma mistura de festas pagãs com festas católicas, né? A gente tem que entender o seguinte, Fael, sempre. Eu só quero falar sobre isso, que eu acho que é importante. Nós temos que fazer um filtro do que era o cristianismo primitivo e do que é o cristianismo romano. A Igreja Romana, ela criou dogmas, ela criou conceitos, preceitos que não existiam no cristianismo original. O cristianismo original não condenava o sexo. Pelo contrário. O sexo é uma forma de amor, de expressão divina, né? Deus fez o mel, Deus fez um néctar para que a abelha se aproximasse e fizesse o mel, porque o mel era para alimentar sua colmeia e fazer crescer essa colmeia e as abelhas poder polarizar e fazer tudo que a gente sabe que elas fazem de maravilhoso. Ok. Deus fez o sexo bom para que ele fosse feito. Do que valia ele fazer tão bom e gostoso para que ninguém fizesse, né? Não fazer sexo é pretensão. Se a pessoa às vezes tem uma frigidez, ok, mas deixa os outros fazerem, né? Às vezes se você é frio, frígida, tudo bem para você, tá tudo certo. Cansou de fazer? Tem muita gente assim também, né, que fez a vida inteira, chegou uma hora e fala assim, Deus me livre. Comigo não, lógico. Não quer mais, não quer. Aí fala que encontrou Jesus. Encontrou Jesus, né? Me casei com Jesus. Casou não. Isso é outra história. Isso aí é outra história. Você entregou para Deus, é outra história. É um direito seu também, você entregar para Deus, tá? Eu digo que eu já entreguei. Eu digo que eu já entreguei, que eu já não tenho paciência mais, né? Mas é um direito meu, um direito seu. Agora, não vamos acusar os outros que não querem, que querem continuar fazendo. Tá tudo certo. E a prova que as pessoas fazem é só você sair na rua, o que mais tem é prova de pessoas por aí. Casai-vos e multiplicai-vos, né? Porém, criai-vos e educai-vos, né? Esqueceu de colocar isso daí. Então, nós estávamos falando sobre a canalização mariana. A canalização mariana. Então, Maria, ela vai ser encontrada em vários lugares, né? E com histórias diferentes. No cristianismo primitivo, essa história de virgindade não era importante. Uma menina casava com 12 anos com um velho de 60. Na época era um velho. E estava tudo certo. Ela era dada em casamento. José, por exemplo, era um viúvo. Ele já tinha família. Né? Então, toda essa história foi para dizer que sexo era pecado, que foi da igreja, da igreja pós o cristianismo primitivo. Foi da igreja católica, né? Que criou isso através de Santa Helena e do imperador na época, que através da mãe, que a mãe falava, aqui surgiu não sei o que, ela teve uma visão, 400 anos depois. 400 anos, gente, é quase o tempo que o Brasil existe, imagina. 400 anos depois que Jesus teve a sua passagem, eu estou sentindo que foi aqui que Jesus nasceu. Pum! Ela era a mãe do imperador, né? A gente manda quem pode e obedece quem tem juízo. Aqui não sei o quê, aqui não sei o quê. Então criaram essa mística da igreja, né? E nessa mística da igreja colocaram Jesus como um ermitão, como um homem pobre, como um homem que não conheceu a vida de homem, né? Para que cargas d'água Jesus nasceria homem se não fosse para viver como homem? Jesus viveu como qualquer outro homem, experimentando tudo que um homem experimenta. Parem com isso. Não demonizem o que Deus criou como mais divino, como mais puro. Não demonizem. Jesus foi um homem incrível, é um homem incrível porque ele é um avatar, ele vive. Eu amo Jesus Cristo profundamente, mas não coloquem nele esse peso. E Maria, para mim, eu chamo de mãezinha, né? Eu tenho a minha mãe carnal, mas ela é minha mãezinha, como é a mãezinha da minha mãe, foi a mãezinha da minha avó e é a mãezinha de muita gente. Eu tenho essa intimidade com Maria, né? Mas nunca imaginei, nunca tive a pretensão de canalizar a energia mariana. Nunca tive essa pretensão, porque é uma energia tão pura, mas tão pura, que eu achei que nunca chegaria a mim. Eu não sou um paranormal desse tipo de paranormalidade, digamos assim, né? Eu mesmo dentro da espiritualidade, eu sou o que se chama de axé puro. O meu corpo não passa nada pelo meu corpo disso. Dessas materializações, assim, de receber um espírito, essas coisas, meu corpo não aceita. Eu sou o que se chama de axé puro. Então eu tenho o contato
de Ariel, que é muito antigo, mas Ariel é um mentor que me acompanha diariamente desde os 3, 4 anos de idade. Agora, um dia eu estava no estúdio e aí ele chegou e falou assim, fala sobre Maria. Eu falei, tá bom, vou falar, mas não, é agora. É agora. Cheguei para o Rafael e falei, Rafael, abre o... prepara tudo aí que eu vou entrar falando sobre Maria. Ele abriu, tal, comecei a falar sobre Maria, falando sobre um assunto geral sobre Maria Santíssima. Santíssima no sentido da sua pureza amorosa, né? E da sua luta, né? Porque não é fácil, imagina, ser mãe de um revolucionário naquela época, tem que ser santa, né? E comecei a falar sobre Maria, não sei o que tem, de repente fiz uma mentalização guiada e terminei fazendo a oração, né, da Ave Maria, que eu gosto de fazer, e que geralmente muda de um dia para outro, que eu acrescento alguma coisa ou tiro alguma coisa, e de repente canalizou a mensagem. Maria se manifestou através de uma mensagem. Então isso foi muito forte para mim, porque quebrou mais um paradigma, né? Porque eu não sou religioso, como você sabe, eu sou espiritualista e eu fujo das religiões, eu fujo de tudo que me prende, né? Eu sou preso a Deus, né? Aos mentores, aos avatares como Jesus Cristo, mas também amo Krishna, também amo Buda, né? Claro que Cristo é meu preferido, evidentemente, né? Mas assim, eu sou aberto à espiritualidade. Mas Maria canaliza e se tornou uma coisa tão forte, que agora toda segunda, quarta e sexta eu me proponho. Nem sempre vem porque a mensagem é de lá para cá, né? Como Chico dizia, nunca é daqui para lá, o telefone não toca lá, né? O telefone só toca de lá para cá. Mas eu creio que por eu ter muita gente na Europa, nesse momento de guerra, nesse momento de tanta tristeza naquela região, né, e no Oriente Médio, então eu creio que foi com esse intuito, né, que Maria tem canalizado através de mim, né? Gente, eu não sou ninguém especial. Sou especial para Deus porque eu sou uma criação única, como você, um fel como qualquer pessoa. Não estou aqui dizendo que eu incorporo Maria de Nazaré, né? Não teria essa pretensão, né? O que acontece é que através da minha voz, da minha garganta, sai palavras que são dela. Isso eu tenho certeza, né? Não tenho controle sobre essas palavras, sai como se fosse, sabe, como se você tivesse, como se eu tivesse, como é usar um termo sem ser ofensivo? É uma coisa como se estivesse vomitando mesmo, porque você não tem noção, você não segura, né? Só sai. Projeta, só sai. É uma coisa, eu digo que é um vômito de luz, né? Porque só sai, né? E eu aceito, eu recebo e eu agradeço essa interferência de Maria na minha vida. E você falando no assunto, a gente já sente essa energia. É algo, só de você falar, já criou um campo aqui. Criar o campo não tem como. É um campo maravilhoso, gostoso da gente sentir, que abraça. Conta pra gente como foi isso, como foi essa... Veio através de um... O que você sentiu nesse primeiro momento? Que deve ter sido algo... Eu assustei muito, porque, como eu digo, eu como sou de axé puro, eu não tenho a experiência da incorporação, né? E, inclusive, Ariel nunca se manifestou dessa forma. Ele se manifesta através de leitura psíquica, mas ele não se manifesta dessa forma. Quando ele se manifesta, ele vem e fala comigo aqui. E eu ouço ele falar e repito. E ele também se manifestou no meu corpo. O dia que ela veio, o Rafael levou um susto, né, Rafael? O Rafael quase que cai da cadeira, porque foi muito forte. E eu terminei, eu fiquei olhando para a câmera, com cara de pastel, né? Você fica com aquela cara de tonto, né? Você fala, gente, o que aconteceu? Né? Aí só que você tem um público, né? Você tem um público, o público olha para você de lá, você não está vendo o que eles estão vendo de lá, né? E foi aquela coisa assim muito forte. O meu olho geralmente quando eu falo dessas coisas começa a queimar. Eu pisco muito, aperto o olho, que começa a queimar. Eu sinto muito aqui quando eu tô com a energia deles, né? Aqui e nos olhos.
Então, as pessoas costumam falar que quando eu estou em podcast de outras pessoas, eu fico muito mais solto. É porque aqui eu não tenho o compromisso de dirigir o podcast, de horário, de nada, né? A gente fica solto. E quando eu falei de Maria agora, eu senti essa energia muito forte, uma energia de bênção mesmo. Foi bem captado. E é verdade, eu tive lá no teu, né? E lá você tem outra pegada. É outra né? pegada, outra postura. Lá você já é mais direcionador, né? Que você tá numa outra pegada, né? O Ivan sem filtros, vamos dizer assim, né? Sem filtros, Ivan sem filtros. Porque ali foi o seguinte, eu acabei perdendo a minha santa paciência. Hoje eu recebo pouquíssimas pessoas, né? Porque a espiritualidade, Rafael, você tem que ter um cuidado tão grande com ela. É tão fácil você dar uma rapenada, sabe? E se eu levo você lá, eu confio em você. E as pessoas que confiam em mim vão confiar em você. Eu estou aqui. A pessoa que tá me ouvindo ali, talvez ela não seja o meu seguidor, não seja uma pessoa que esteja comigo, né? Mas através de você que está aqui comigo, elas confiam em você. E através de você, elas podem começar a me ouvir. Olha a sua responsabilidade. Então, hoje, eu filtro muito mais quem eu recebo. Eu filtro muito mais. Depois de algumas decepções sérias, de algumas questões sérias, né? Agora, o homem se decepciona com o homem porque ele é arrogante, porque ele é egóico, né? Lógico que eu tenho minha arrogância, tenho meu ego, né? Eu acho que eu não tenho o direito de me decepcionar com ninguém a princípio. Mas a gente acaba criando essas situações, né? Porque a pessoa chega, você acha que é uma coisa, depois você descobre qual é a natureza da pessoa, você fala, meu Deus, eu botei essa pessoa para falar com o meu público. E agora, né? E agora? Que você não pode depois, né? Tem Você não que ter tem um como voltar filtro, né? atrás, tem que ter filtro. Tem que ter filtro, cada vez mais filtro. Esse filtro ele é super importante porque às vezes as pessoas perguntam: o podcast você faz para rentabilizar? Sim, mas se fosse para escolher um tema que fosse só para rentabilizar, a gente não estava falando sobre espiritualidade. Não. Tem um propósito junto. Tem, nossa. Tem uma responsabilidade enorme, né? E a gente até conversa nos bastidores sobre isso, né? Porque tem que ter um crivo, a gente precisa ter um crivo ali, né? Rael, se a gente estivesse falando aqui de sacanagem, estaria 1000 vezes mais pessoas assistindo. Sim. As pessoas adoram a lama, a escuridão, adoram. Agora, falar de luz, luz afasta. Chega numa festa, tá cheio de escorpiões, joga a luz para você ver o que acontece. Eles gostam da escuridão. E você tá nesse trabalho faz muito tempo, né, Ivan? Muitos anos. Na época da televisão você já estava já passando essa mensagem, né? Já na época da Manchete, já na época da... Eu fui muito ligado aos jornais, fui muito ligado à rádio, né? Fiz rádio há muitos anos. Faço rádio ainda, né? Eu faço ainda o Paranormal.plus ainda, com os meninos lá. Mas eu fiz Mundial, fiz outros rádios também. Eu comecei, na verdade, na Itália com rádio, né? Que legal. Aos 12 anos, uma pequena rádio. Uma rádio bem pequenininha, né? Vamos deixar quieto o tamanho da rádio, que esse assunto eu prefiro pular. Mas era bem sério. E ainda falando sobre esse momento que nós estamos vivendo, sobre essa energia, essa consciência feminina, né? Qual é o fundamento, nesse momento em específico, né? Que as pessoas começam a se religar a algumas essências da energia de Maria, desse arquétipo da mãe, dessa consciência feminina, para esse momento que a gente começou a falar lá no início do podcast, sabe? Qual que é a importância das pessoas se conscientizarem, se conectarem com essa energia? Eu acho que é chegado o momento, acima de tudo, da gente entender quem é quem e quem a pessoa realmente quer representar nesse mundo. O feminino, ele tem perdido muito, o feminino tem perdido muito campo de atuação. Porque numa sociedade de disputa, onde o feminino e o masculino se mesclaram, não de forma positiva, né? Mas um tomando o lugar do outro dentro de um esquema, ao invés de se respeitarem, tomar o lugar, tomar o espaço, né? Então eu vejo que muitas mulheres estão fugindo do seu feminino, que tem de melhor, né? Eu não sou sexista, nem machista, nem feminista,
Eu não gosto de nada. E quando se colocar o ismo, então piorou, né? Machismo, piorou porque fica difícil. Mas eu trabalho dentro de uma energia de controle do que a gente quer realmente para nossa vida. Por exemplo, se eu sou uma mulher, né? E eu quero transitar numa energia de mãe, de esposa, de amiga, de profissional, de atleta e de tudo isso, eu vou transitar dentro de um feminino amplo, né? Que eu tenho o direito como mulher de vivenciar, certo? Bom, como homem, eu vou transitar dentro de um masculino que eu tenho o direito de transitar e é o meu papel no mundo, né? Não estou falando de gêneros alternativos, não nada disso. Estou falando homem e mulher. Homem e mulher. Agora, se eu sou mulher e eu quero viver a vida do masculino, eu me torno um homem. Se eu sou um homem e eu quero viver a vida do feminino total, eu me torno uma mulher. Então, o que eu quero? Eu quero transitar no masculino, que é um direito. Eu quero transitar no feminino, embora seja homem. Eu quero transitar no masculino, embora seja mulher. Ok. Agora, eu quero o lugar do outro. E eu esqueço quem eu sou e o que eu sou, o mundo não vai lembrar também. Então, eu estou vendo as pessoas muito perdidas. Eu estou vendo o mundo sem definição. As pessoas estão muito perdidas. E falar sobre Maria hoje é falar sobre a maternidade, é falar sobre o poder do feminino que está na emoção, né? Com a pitada do masculino para não ficar tão emocional, não ficar xarope, que também mulher, quando fica só no feminino, ninguém aguenta, né? O homem poder transitar no feminino para poder pegar um pouquinho de docilidade, para ser menos ogro, também super legal. O problema é quando um invade o outro. A energia de Maria hoje fala sobre o amor universal. A energia de Maria hoje fala sobre a maternidade consciente. Nós não podemos mais. Esses dias eu estou na rua, tem a menina com o celular aqui e o filhinho na mão. Ela largou a mão do filho para digitar no celular, a criança. Eu vou pegar a criança, dei uma esculhambada. Mas uma esculhambada, assim. Ela estava na São Luís, querido, em São Paulo. Ela não estava. Ela não estava no No interiorzinho, não. interior Não, de ela São estava Paulo. na São Luís, São Paulo, no centro de São Paulo, centro histórico de São Paulo. Então, às vezes, você vê que a coisa ficou tão mecanicista, né? Não sei para que ter filho, então. Se você não quer cuidar, não tenha, né? A mulher sempre vai cuidar do filho. Porque a natureza é assim. O passarinho até traz a comidinha, põe na boca do filhote, mas quem cuida mais é a mãe, né? Isso é da natureza. Hoje a gente tem homens maravilhosos que eu vejo, enfim, eu acho lindo isso, o homem alimentar a criança enquanto a mulher se alimenta, segura a criança, cuida. Eu acho lindo isso. Mas quem tem o seio é a mulher. Tem Não coisa que tem é só a jeito. mulher que vai É poder só a fazer. mulher que vai poder fazer, né? É difícil para um homem, às vezes, trocar a fralda de uma criança, principalmente se for menina, né? Trocar a roupa, tudo? É difícil, por quê? Por que é difícil? Porque a menina é mais sensível que o moleque. O moleque é jogado, né? Uhum. Eu tenho uma menina, eu É, sei o que você está falando. menina é Exatamente. difícil, É. né? Eu tive uma enteada, é difícil. Eu nunca, né? E mesmo porque eu não era pai biológico, né? Então nunca passei por uma situação dessa, mas eu fico imaginando um pai trocando a fralda de uma menina, né? Porque é difícil até você limpar uma criança, uma menina é diferente de limpar um menino. Tem todo um É cuidado, tudo né? diferente, é tudo esquisito, né? Tem que ter todo um Todo cuidado. um cuidado especial para não dar uma infecção, não dar nada. Então tem coisas que não dá para mudar, não vai mudar a regra do jogo, né? O que eu estou dizendo aqui é que quando a gente fala da energia mariana, a gente está falando muito dessa mãe que fala no coração dos homens, né? E dessa mãe que lembra a mulher da sua condição sagrada do cálice feminino também. Tá?
sem falar de machismo ou feminismo. Simplesmente voltar ao natural, voltar à vida. Não é que a mulher tem que ser inferior ao homem. Olha as feministas aí, por favor. Não estou falando isso, não falei isso em nenhum momento. Falei aqui? Nenhum momento. Não. A mulher tem direito de ser o que quiser. O homem tem direito de ser o que quiser, mas vai ser respeitado de acordo com aquilo que ele propõe, aquilo que ela propõe. Respeito. Trabalho o feminino direitinho. Chega em casa, posso dar um toquezinho para as pessoas? Claro, tá. Chega em casa, gente, você trabalha, você é mulher, você é homem, você trabalha. Chega em casa, cria um código. Não conversa logo que chega, não. Vamos tomar um banho, trocar de roupa, sabe? Deixar os problemas lá fora. Aí depois vocês conversam. Senta por 5 minutos. Como é que foi seu dia? Como é que foi seu dia? 5 minutinhos. Baixar a adrenalina. Baixar a adrenalina, 5 minutinhos. 5 minutinhos, 2. Eu sei que hoje é tão difícil, às vezes chega em casa, um já está dormindo, né? Eu sei. Mas mantenho isso. Falar hoje da energia mariana é falar também dos lares, sabe? Da relação com os filhos. Ninguém conversa mais, Fael. As crianças não têm mais apoio em casa. Né? As mães se tornaram nutridoras, igual os homens. Só nutrem. Compram coisas. Mas acabou a conversa. Acabou o aconchego. Mãe para mim, ainda é a mãe me abraçar com cheiro de mãe, com cheiro sabe? Com cheiro de casa. Ainda que trabalhasse. Minha mãe trabalhou a vida inteira. Mas a minha mãe tinha os momentos pra gente. Então não perca os momentos de mãe. E o pai é a mesma coisa. Filho adora sentir o cheiro do pai. Sabia? Meninos e meninas adoram sentir o cheiro do pai. Adoram estar com o pai, sentir o calor do pai. Gente, isso faz uma diferença, Rafael, imensa na vida da criança. Mas se perdeu tanto o masculino quanto o feminino. Hoje se cria filho por um compromisso. Eu tenho que ter o filho, eu tenho que ter o Rafael. Eu tenho que ter a Rafaela. Eu tenho que ter a Maria Joaquina, eu tenho que ter o Carlos José, eu tenho que ter porque eu estou na idade e eu não vou ser diferente da minha amiga. Não, filho não é cachorro. Você quer comprar alguma coisa? Vai lá, adota um cachorrinho. Tá? Você até quer companhia, agora filho é uma outra coisa. Então é nisso que essa energia feminina vem com muita força, porque o que acontece até hoje com essas guerras, com tudo, é porque geralmente guerras são formatadas por homens, pela energia do enfrentamento. A mulher tem a energia do amor. Então, Maria vem nessa energia, desse feminino, desse cálice, onde não existe preconceito. Quero deixar claro aqui, que se você é uma menina que se sente menino, para mim está tudo bem. Está tudo ótimo. Se você é um menino que se sente menina, é você que decide isso, não sou eu. E está tudo bem também. Eu te abraço na luz e para mim está tudo lindo. A questão é, não dá para ser uma coisa e querer que o outro veja de outra forma. Aquilo que você mostra para o mundo é o que o mundo vai ver. Cara, e essa explicação, ela foi tão ampla, e eu acho que a gente ainda vai voltar nessa. Se o telefone tocar, você avisa, tá? Porque, assim, a essência a gente captou aqui, da energia mariana. E as pessoas têm dificuldade de entender a essência. Eu sei que você falou tudo sobre essência. E por falar em essência, por falar em mecanismos que auxiliam a humanidade, eu sei também que você trabalha com uma máquina quântica. Sim. E eu estive no seu espaço e pude experimentar ali o processo. Realmente é bem interessante, aflora bastante coisa, né? Tanto que eu comentei contigo sobre as captações, você confirmou lá, né? Fala um pouquinho sobre. Eu tive uma vivência, né, em Atlântida, que eu tive uma reminiscência de vida, uma canalização dessa máquina, que a princípio duvidei muito, porque eu sou muito, muito, muito crítico do meu trabalho. Não pensa vocês que eu vou aceitando tudo que vem, não, tá? Até meu mentor, eu falo, é você mesmo ou tá alguém tá me sabotando, enchendo minha paciência, né? Porque o negócio de mentor vir de madrugada falando no teu ouvido, eu falo, opa, cara, peraí, né? Deixa eu dormir um pouquinho, né? Eu ainda brinco. Mas as coisas vêm pra gente dessa forma. E eu tive essa canalização desse aparelho, acordei com o aparelho na minha cabeça, desenhei,
Falei, bom, ótimo, sei de tudo, investiguei tudo, estava tudo certo. Falei, tá, e para fazer? Ligo pro meu irmão, falei, vai me ajudar. Meu irmão falou, já sei, é aquele aparelho que está me azucrinando tem não sei quanto tempo. Enfim, o aparelho saiu. Nós trabalhamos quase um ano em família, entre amigos, até que a gente colocou isso para as pessoas, né? Primeiramente, a gente atendia individualmente, mas é aquilo que eu disse para você, cada vez menos eu atendo individualmente. Cada vez menos. Por quê? Porque o tempo que eu gasto com uma pessoa, eu atendo 1000, né? Então, as salas foram colocadas da seguinte forma. As máquinas foram colocadas em 12 salas, né? E nós temos 12 salas hoje de cura quântica, cura espiritual. E essas máquinas canalizam energia e enviam energia específica hoje por radiônica, onde a pessoa estiver. Então eu atendo pessoas no mundo inteiro, né? Tem milhares de pessoas em tratamento. E é uma coisa assim, né? Eu sou isso que você sabe, já me conhece. Eu sou cara a tapa, né? Eu entro todos os dias de segunda a sexta, agora de manhã, com uma live só para essa máquina, para as pessoas poderem dizer o que está acontecendo com elas ao vivo e a cores. Porque você oferece uma coisa, depois você some, não adianta, né, Rafael? Tem que estar lá com a cara aberta, né? E um chat aberto. Que isso chama-se confiabilidade. Então, eu estou 24 horas por dia hoje com essas salas, trabalhando de forma coletiva. Gente, é uma energia tão forte, são seres que parecem feitos de cristal, o que eu vejo. Você também viu, né, Rafael? Vive. São E seres também de seres cristal. prateados também. Exato, seres prateados, parece seres de cristal, parece seres metalizados. A mentora da minha máquina, por exemplo, a que eu vejo muito, ela tem essa aparência, como se fosse um cristal, e quando vira, você sente esse reflexo metálico, né? É uma coisa assim incrível. E esses seres, eles são seres que já não têm um corpo físico como a gente mais. Eles se materializam e desmaterializam de uma forma muito simples, né? Isso acontece no universo. Existem vários seres assim. Então, e quando você coloca as pessoas nas salas, eu vejo, Rafael, como se fosse abelhinhas de luz sendo enviadas. É incrível, é uma coisa que emociona muito, sabe? E as pessoas recebendo, às vezes, recebe como um choque, né? A pessoa liga e fala assim, mas como assim? Né? Porque tem o Lucas que recebe as mensagens, né? Mas como assim? Acabei de sentir aqui, parece que derreteu o que eu estava sentindo, e agora eu estou só com muita vontade de dormir, dá sono, falo, dá sono, dá tudo, a gente explica, né? Então são coisas que acontecem, na maioria das vezes, instantaneamente. A gente só pede o seguinte, né? A gente não deixa de ter o tratamento médico, a gente não fala para ninguém abandonar médico, isso é muito sério, né? Quem diz que você está curado ou não é a medicina. A gente cuida dos corpos sutis, que vem refletindo no corpo físico, né? Vai auxiliar quem está em tratamento, por exemplo, uma pessoa que está em tratamento oncológico, Rafael. Às vezes a pessoa não dá certo com aquela químio, com aquela rádio, sente muita dor, sente muitas questões. Então a máquina pode ajudar a pessoa a passar por essa fase e ter ter uma ajuda maior, né? E assim são outras questões todas, doença autoimune, que a gente não está oferecendo aqui cura. A gente não está oferecendo cura, porque isso se chama charlatanismo. A gente está oferecendo facilitação. Suporte, né? Suporte. E quando a pessoa entra lá no site, Fael, tem lá depoimento, Suzy Maria, tem depoimento, acho que até seu está lá, se eu não me engano. As pessoas que deram depoimento, eu pedi para as pessoas, né, se podia colocar. Então a Suzy foi curada lá dentro, por exemplo, ela conta isso aos 4 ventos, né? A Suzy foi curada lá dentro. Tem um problema seríssimo de uma próxima coisa, ela foi curada lá dentro. Então, se muitas pessoas que foram curadas, pessoas no nosso meio, né, que se manifestam e contam sobre. E eu tive lá presencialmente, o que que eu senti depois? A gente faz um trabalho, um podcast, a gente doa energia, né? Muito. Às vezes a gente fica cansado e tal. Só que depois eu cheguei em casa super energizado. Chegou com gás. Cheguei, não conseguia nem dormir. Era muita energia. Para mim veio em energia, sabe? Veio em gás, vem em gás. Até tive que
meditar, falei, nossa, vim com energia para casa, cara. E a cura é engraçado, Rafael, porque a cura muitas vezes vem, às vezes, como um comichão, parece que tá pegando fogo no lugar do corpo, né? A pessoa fala, minha dor piorou, eu falo, com certeza. E por uns 2 dias vai ficar difícil. Depois você vai melhorar. Mas por quê? Tira um strep do dedo para ver o que acontece. A gente tira o strep do dedo e fala, nossa, é melhor ter deixado o strep, está doendo mais agora que eu tirei, né? Quando a gente tira essas porcarias, né? Então, assim, a máquina é uma bênção, né? É uma máquina que me proporcionou deixar de trabalhar tão individualmente, né? Trabalhar mais o coletivo. Que a gente passa por isso, né, Fael? O podcast é um trabalho coletivo que você faz, é um trabalho, né? Que a gente traz informação. Eu sempre digo, gente, eu começo os meus podcasts falando assim, eu só sei que nada sei, e nesse nada saber eu vou aprendendo um pouquinho todos os dias, mas principalmente eu vou desaprendendo um monte de coisas. Porque hoje a minha vida, Rafael, é mais sobre desaprender tudo que eu aprendi de errado. A gente aprende muita coisa errada durante a vida, né? Muita coisa torta. Então hoje eu venho desaprendendo, né? Pega tudo que eu falei aqui, gente, passa numa peneira, né? Se por acaso, né, eu ofendi alguém, já vai me perdoando, porque às vezes a gente pega um pouquinho pesado, mas é com amor, né? Ah, sim, mas é aquela coisa, o amor, ele pode ser passado para as pessoas ou interpretado das mais diversas formas, né? E muitas vezes a pessoa ela precisa de um chacoalhão, isso é fato. Não tem jeito, né? Eu falo por experiência própria também, quando a gente Nossa, precisou de um meu chacoalhão, Deus. não veio? Opa. Não deixou de ter amor envolvido, né? Do espiritual eu falo mesmo, né? Nossa, espiritual, cada chacoalhão, cada tapa na orelha. E é o que a gente fala, obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, porque precisou. Eu cheguei, né, na minha arrogância, falei assim, ó, pode fazer por ninguém não, só por você, hein? Sala a gente só compra pra gente. Aí aconteceu aquela coisa da criança, eu acudi a criança. Acabei de acudir a criança e ele falou, tá vendo? Você tá negando que as pessoas acudam as pessoas que elas amam? Você tem certeza que você tem esse direito? Aí, pum, tapa na orelha, né? Porque as pessoas não sabem que esses tapas espirituais dói lá na alma. Você fica com o escutador de novela aqui, que meu pai dizia, você fica com ele tum, 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 igual o telefone que caía antigamente, o orelhão, né? Você fica com o tum, tum, tum aqui um mês. Pra você acordar, né? Uma vez eu entrei em contato com uma presença maravilhosa, aquelas raras que a gente tem uma oportunidade Sim. e espera que venha um texto, uma redação. E ele falou uma frase que foi assim, que eu perguntei, nossa, como é que eu faço para te encontrar, né, mais vezes e tal? Ele falou, olha, você me encontra, atravessa a rua, vê um morador de rua, eu vou estar lá. Mas eu vou estar no Rei também. Só define o que você quer enxergar, que tá tudo certo. Pois é. Você quer sentir, o que você quer pegar da experiência. Fica para sempre. Tá em tudo, né? Quando tem uma mensagem bacana, quando tem um amor envolvido, você vai conseguir captar em cada situação, né? Esse que é o grande X da questão, né? Esse que é o pulo do gato, né? Esse que é o pulo do gato. A gente caminha nessa seara. E passa pro pessoal, onde é realizado esse trabalho, no seu canal, ou tem algum outro canal à parte? Então, eu tenho no Instituto Ivan Martins, as pessoas sabem mais sobre mim e tal, né? Que é o meu canal. Para quem quiser seguir, por exemplo, a questão mariana, né? Quem quiser fazer parte do grupo, é só entrar no Instituto ivanmartins.com. Não. Ai, gente, se quiser seguir, entra no Instituto Ivan Martins no YouTube. Canal é um canal. É o canal, né? O Instituto Ivan Martins, não sei se esteve lá comigo. Instituto Ivan Martins no YouTube. Se quiser saber sobre as salas de cura, tem que entrar no Atlantis Power Care, né? Eu acho que eu tenho o link no Instituto. Ótimo. Se vocês entrarem no canal também, no Instituto Ivan Martins, tem lá um link para salas de cura, que vocês vão entrar na Atlantis Power Care, né? .com.br, através desse link, e vocês vão saber mais sobre a sala, sobre o aparelho. Eu deixei tudo bem descrito, sabe, Rafael? Que daí as pessoas têm uma forma melhor de entender, né? Entender o que está acontecendo, para não chegar de paraquedas, né? É bom a pessoa dar uma lida, olhar, e assim, é uma forma acessível de ajudar as pessoas. Ajudar não,
facilitar, porque ninguém faz nada para ninguém, nem de bom nem de ruim, a gente faz pra gente, né? É. E eu vou deixar então aqui, pessoal, ó, tá na descrição, vou deixar as informações do Ivan aqui, Instagram vai ter uns collabs lá, que a gente vai ter trailer lá, né? E é o canal dele, para que você possa acompanhar e fazer parte. Se tudo isso fez sentido para você, segue lá, e tem Com vários certeza. vídeos bacanas lá, vários convidados também que ele leva, né? Inclusive tem lá a minha participação também. Com certeza. Maratonem lá o canal do Ivan, que tem coisa boa. E Maria espera por vocês, com certeza, né? E ela sempre deixa ela sempre deixa o seu rastro de flores onde ela passa. E quem sabe ela está conversando com você agora e você está sentindo um cheirinho de rosas. Onde ela passa é uma coisa muito, muito especial, né? É uma coisa muito especial. Essa nossa água aqui, agora, já mudou o gosto. Onde ela passa, não tem jeito. É incrível. E você é uma pessoa muito iluminada, meu amigo Fael. Eu tenho um carinho muito grande por você, pelos seus que estão com você. Eu já tinha visto esse anjo, já tinha falado para você, e ele está sempre muito grudado com você. Viu? Gratidão, meu irmão, E gratidão. isso aqui, cada vez, é a segunda vez que eu estou com você aqui, cada dia mais iluminado, mais anjos, mais energia de amor aqui dentro. É isso que importa no final de tudo. Gratidão, meu irmão, gratidão pelas palavras, a recíproca é verdadeira também. Gosto muito da tua presença, tenho você como uma Gratidão, das referências aí de pessoas que estão fazendo um trabalho bacana aqui na Terra, e as gratidão, portas querido. estão abertas, viu? Gratidão, gratidão, gratidão eterna por isso, né? E lembrando a todos vocês que estão em casa agora, eu só quero deixar meu agradecimento e energizar, mentalizar uma luz azul muito poderosa. Essa luz vocês podem engolir como se fosse uma pílulazinha de luz azul, um cristalzinho. E esse cristal vai chegar dentro de vocês e vai se ampliar, 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 ampliar muito e sair pela sua pele, curando, levando tudo que é necessário para fora, né? Para ser eliminado, trazendo todas as curas. Essa luz vai se ampliando para toda a sua casa, para os seus, né? Para os seus familiares, para os seus pets também, né? Para os nossos anjinhos peludos, e que essa luz vai se ampliando, ampliando, né? Cada um no seu lugar, cada um no seu espaço, fazendo com que uma egrégora de luz cubra todo esse planeta, trazendo mais paz, mais amor, mais misericórdia, né? Para que a gente encontre uma solução de luz para tudo isso. Que assim seja, porque assim é.